Ok. Tá bom. Então vamos lá. Antes da gente começar o estudo propriamente dito, Alfredo sugeriu. Não, mas não bote não, não bote não. Quem não leu, lê depois, A gente vai viu? esse texto aqui, Alfredo, ou não? Não, Não, né? isso também está dentro do coisa, está lá. Você botou, acredito que já leram, alguém já leu Então talvez, não é né? para ler agora, né? Ok. Não, não. Então vamos lá. Mas tem essa também para ler. Pluralidade dos mundos, né? Esse é o tema das perguntas do Livro dos Espíritos que a gente vai ler hoje. E vamos iniciar pela pergunta 55, que diz o seguinte: são habitados todos os globos que se movem no espaço? Em outras palavras, a vida em todos os planetas? Vamos ver então qual foi a resposta dos espíritos para essa pergunta de Kardec. Sim, e o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a esse pequenino globo o privilégio de conter seres racionais. Orgulho e vaidade. Julgam que só para eles criou Deus o universo. Deus povoou de seres vivos os mundos, concorrendo todos esses seres para o objetivo final da providência. Acreditar que só os haja no planeta que habitamos, fora duvidar da sabedoria de Deus, que não fez coisa alguma inútil. Certo a esses mundos, há de ele ter dado uma distinção mais séria do que a de nos recriarem à vista. Aliás, nada há sem, nem na posição, nem no volume, nem na constituição física da Terra, que possa induzir a suposição de que ela goze do privilégio de ser habitada, com exclusão de tantos milhares de milhões de mundos semelhantes. Então ele foi bem contundente aqui na resposta, né? Dizer que seria um grande absurdo a gente acreditar que esse pontinho quase invisível no espaço, que é a Terra, fosse o único. Mas vamos ver o que é que Miramês fala a respeito. Antes da gente iniciar o texto de Miramês, alguém quer fazer algum comentário? Eu posso. Claro. Só complementando aí o que todos nós já sabemos, né? Dentro da lição, o Criador não encheu de corpos celestes o universo só para embelezar as nossas noites. Seria muita pretensão acharmos que somos os únicos habitantes na imensidão desse universo. Com o advento da doutrina espírita, hoje temos a consciência de que estamos em só mais um entre tantos globos habitados no universo, cada um no seu grau de evolução, juntamente com os seres que nele habitam. Perfeito, perfeito. É bem impactante, né? Saber que todo o planeta, sem exceção, já teve, tem ou terá vida, né? É incrível. Então vamos lá. Mundos habitados. Dependendo da forma de vida sobre a qual queiramos saber, ela existe em todo lugar. Tudo que saiu das mãos do Criador esplende. No entanto, em se tratando de vida física, com pelas aparências da que existe na Terra, a resposta toma outras direções.
Se alguém que não perguntasse, aliás, se alguém que não conhece a terra, Conhecesse. conhecesse a terra, tivesse uma visão de todas as casas nela construídas e perguntasse se todas elas são habitadas por seres humanos, o que responderíamos? Certamente que nem todas. Muitas delas estão desabitadas. Outras foram feitas com determinados objetivos que não o da moradia. Outras serão destruídas por já terem cumprido suas missões. E assim sucessivamente. O mesmo se dá com os mundos que circulam no universo de Deus. Nem todos são habitados por seres humanos, por formas visíveis. A lógica nos leva a essa realidade, constatada durante nosso aprendizado nas oportunidades de visitar alguns mundos desabitados, estudando a missão dos mesmos em outros rumos da harmonia divina, quando tivemos a aventura de constatar mundos habitados por seres com aparência idêntica à dos companheiros da Terra, uns mais adiantados, outros mais atrasados. É bom que salientemos que não existe algo inútil no seio da criação, pois se Deus é a inteligência suprema, como iria fazer coisas sem proveito? Isso não cabe na mente do homem dotado de raciocínio e dominado pelo saber. Alfredo? Alguém quer comentar? Então está tudo entendido, vamos à frente. Alfredo, deixa eu ver se eu entendi bem. Então, apesar de termos, claro, planetas muito diferentes uns dos outros, uma das afirmações aí, né, além de tudo sobre, claro, ter todo o planeta ter alguma finalidade, lógico, né? Ele fala aí que existe, né, planetas com seres praticamente com aparência idêntica à nossa. É isso mesmo que ele fala, né? Que existem planetas com seres com aparência idêntica à nossa. É isso? Sim, uns são mais adiantados e outros mais atrasados. Eu Isso sei, que ele mas está assim, dizendo. na aparência, né? É uma coisa até difícil, né, de conceber. Não tem os primitivos, rapaz, tem os primitivos que são inferiores aos nossos. E tem os que são superiores aos nossos. Não, eu sei, mas enfim, vamos em frente. Cabe-nos dizer que o homem deste século se encontra ansioso para conhecer outros mundos. E o prêmio dos esforços consecutivos será as próprias descobertas. Entrementes, é preciso que os cientistas materiais descubram-se e ensinem aos seus irmãos a descobrirem. Cada espírito é um universo em miniatura e as leis de fora são as mesmas de dentro das almas. Tem seu universo.
precisamos, antes de tudo, ser conhecido, trabalhado, iluminação, na senda do amor, para quando a hora for chegada, ter olhos para ver e ouvidos para ouvir. No momento, estamos vivenciando como experiência as consequências de um desconhecido que está causando grandes perdas em vidas humanas na Terra, mudando hábitos e costumes nas sociedades, comprovando o quanto precisamos estarmos preparados quando se trata do que não conhecemos. E o que esperamos receber, no caso de um intercâmbio com seres de outras esferas siderais, e o que levaríamos em troca quando ainda estamos engatinhando na evolução do conhecimento embasados na moral do Cristo. A natureza não dá saltos. Para esse intento, ainda temos muita estrada a percorrer. Maravilha. É isso mesmo. Fazer só uma observação aí, quanto ao que o Antônio Carlos falou. É que esse conhecido que está nos, não digo nos afetando, certo? Na realidade, essa pandemia, tanto ela faz tirar gentes encarnadas para ter um preparo para estar e nos educarmos melhor espiritualmente, quer dizer, moralmente, que essas pessoas vão voltar já com muitas informações de cima do que da jornada que a gente está, que hoje nós estamos em mudança, né? Estamos numa transição, no começo de uma transição. Então, até os costumes, algumas coisas de profissão, se tornando obsoletas. Nós estamos evoluindo na realidade também. Os nossos costumes estão se acabando. Tudo pela parte digital, indo, e muitas coisas estão indo para trás. Vão ficando para trás. Isso é a transição do planeta. Nós não estamos perdendo as vidas humanas como fosse um castigo. Tem vidas humanas que vai voltar bem melhor, muito mais preparados. Eu vejo nesse tom, nessa linha. E esse acontecimento não é só uma catástrofe. Todo mundo só fala, não, porque tantas vidas, mas tem muitas vidas que vão retornar em breve para nos ajudar, para melhorar a humanidade. Mais evoluído, porque lá na vida, para mim, eu tenho esse conceito da vida futura bem mais adiantado do que nós estamos hoje. Nós somos primitivos, quase. Nós estamos só acima um pouquinho. Então, para mim, é uma lição. Essa transição está vindo uma lição para tudo, para nós pensarmos em renovação, pensar no coletivo. No coletivo, deixar o pensamento individual. Era isso que eu queria dizer. Perfeito. Alguém quer fazer algum comentário a mais? Vamos. Então vamos lá. Espera aí. Só um minutinho. Espera aí que eu me perdi um pouquinho aqui. Pronto. Quando estamos viajando, temos de aprender primeiro os caminhos do lugar objetivado. E os caminhos para a grande viagem dos conhecimentos exteriores começa por dentro do coração. Muitos insistem
perguntam e estudam as prováveis vindas de seres superiores à Terra, siderais, e mesmo nos perguntam se são prováveis essas visitas. Respondemos que sim, com toda a certeza. No entanto, é necessário o preparo e o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Aliás, é necessário o preparo. E o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é a melhor cartilha para tal empreendimento. Podes trocar experiências com irmãos de outros mundos. Essa é a lei. Mas é bom te conscientizares do que deves fazer dessas experiências assimiladas dos companheiros de pátrias mais elevadas que a tua. Quando alcançares igualmente outros mundos, estejas preparado para levar a mensagem da fraternidade nas linhas do amor. Essa é a cooperação de uns para com os outros no serviço do bem imortal. Alguém gostaria de fazer aí alguma reflexão sobre esse capítulo, esse parágrafo? Nosso planeta, já alguém pensa nisso, já? Alguma nação que pensa nisso? Não entendi, Alfredo. Eu estou perguntando se aqui no Brasil, neste momento, alguma nação pensa nisso, em viajar para outros planetas? Sim, Alfredo, tem muitas experiências aí espaciais, mas assim, só a nível de conhecimento, porque no momento eu acho que a humanidade terrena ainda não está em condição de superar essa dimensão e alcançar outros mundos. Certo? Eu acho que nós temos muito trabalho aqui na Terra a fazer e que essa preocupação, sabe, eu acho que é uma preocupação só, porque de repente as condições, certo, não nos favorecem a isso. Eu vou fazer uma citação de um livro que eu li quando, nos primeiros anos em que adentrei na doutrina espírita. Eu não estou lembrado, já fiz esforço para lembrar o nome dele, mas o conteúdo está todo aqui na minha mente. E que o Espírito falava a respeito dos mundos e falava de planetas, de órbitas, que o que se vestia aqueles seres humanos, o corpo deles se assemelhava com o perispírito de tão evoluído que já estava esse mundo. E nos falava também a respeito de muitas visões que eram vistas aqui na Terra e que as pessoas confundiam como seres de outros planetas. E ele disse que na atmosfera da Terra existem mundos paralelos. A gente sabe e conhece que a colônia nostular está na terceira dimensão depois da crosta terrena. Outras colônias, São Sebastião, Bom Pastor, Estrela d'Alva, e tantas outras que tem nesse espaço paralelo, e ele dizia que esse intercâmbio era feito com socorristas que pegavam aqueles aparelhos chamados aeróbus lá nessas esferas e vinham, por necessidade, até próximo à costa terrena. E aqui, um médium ou grupo de médios videntes viam aquilo e diziam seres extraterrenos. Eu achei muito convincente o que ele falou. Certo? Por isso eu acho que para a realidade de encontrarmos seres realmente de outros orbes, ainda estamos muito, muito distante para esse acontecimento.
Eu acho que a nossa sociedade iria para querer ganhar vantagens, fazer vantagem, trazer, explorar. Nós não estamos ainda com, as nações não estão ainda com essa capacidade humanitária, não, para ir, para aprender ou para intercambiar valores. Mas já está terminando, termine, Rafael. Vamos lá. Deus está vendo tudo o que se passa em todas as suas casas por intermédio dos seus agentes que moram em todos os mundos e através das leis que palpitam em toda a criação. Acho que ele também está se referindo aqui ao fluido cósmico universal, né, Alfredo? É. Já que o universo inteiro está imerso, né, nesse fluido. Então é isso, né? Fica aí a resposta contundente de que nenhum mundo, nenhum planeta vai ser criado à toa, né? É natural que esse planeta ou teve vida, ou tem, ou um dia terá. Ou alguma função para o adiantamento da vida. Vamos para o seguinte. Ok. Pergunta 56. É a mesma constituição física dos diferentes globos? Ou seja, Globos, aqui tem mundos habitados. os planetas são feitos da mesma matéria, assim, Ah, sim, a pergunta é essa mesmo. né? Os planetas são feitos da mesma matéria, né? Não só isso, né? Está falando a constituição física, então deve ter a textura, né? Se é gasoso, se é isso, se tem mais elementos desse tipo, se tem outros, enfim. E a resposta: não, de modo algum se assemelham. Pronto, foi por isso, vô, que eu fiquei tão impressionado com aquela menção, né, da outra resposta a seres idênticos aos da Terra, entendeu? Porque se os planetas são tão diferentes, né, como podem ser idênticos? Foi meio chocante para mim. Vamos ver o que é que Miramês fala a respeito disso aí. A constituição física. Fazer um comentário. Quer fazer algum comentário, Tebo? Rapaz, é sobre o texto que a gente leu anterior, tá? Porque eu entendi da forma que foi expressa, mas eu entendi também de outra forma, entendeu? Porque eu entendi que esses seres superiores são os espíritos que nos visitam, né? Entendeu? Através dos médios. Muitas vezes se fala que alguns médios, eles vão até lá, entendeu? Nesses mundos mais adiantados, com seres mais adiantados, e que há uma troca de conhecimento fraterno, entendeu? Entre os seres, os médios que aqui, que estão encarnados na Terra, entendeu? E esses seres que estão em outros planetas mais adiantados que o nosso, entendeu? E que transmitem para esses médios, entendeu? Uma forma maior de amor e de conhecimento. Entendi mais ou menos nessa linha aí. Entendeu? Eu não entendi isso aí como se fosse só uma ligação entre vamos dizer assim, seres encarnados para encarnados, né? Entendeu? Porque ele fala aqui que tal empreendimento pode trocar experiências com os irmãos de outros mundos. Essa é a lei. Entendeu? Eu acho que esses irmãos, você já está trocando
essas experiências com ele. Entendeu? E é o que vem através de livros, espírito, entendeu? Um espírito feito Emmanuel, entendeu? Entendeu? Feito André Luiz, entendeu? Porque todo mundo sabe que Emmanuel foi o mentor de Chico Xavier, mas ninguém sabe onde é que Emmanuel vive. Ele nunca disse que estava numa colônia X, ou, entendeu? Ou em que planeta ele está, ou outros espíritos mais adiantados. Não foi revelado. Eu entendi dessa forma. Que essa comunicação já existe. E não é de agora, é de muito tempo. Você vê que há livros que você escreveu em 1940 e que hoje ainda está se descobrindo que foi escrito agora. Então, de certa forma, houve uma troca vamos supor, assim, de bondade, de fraternidade, entendeu? E de melhoria para o futuro. Eu entendi dessa forma, nessa linha aí. Tebo, eu concordo totalmente com o que você falou, totalmente. O próprio Jesus, com certeza, né, evoluiu em planetas que não existem mais hoje, né? O próprio Jesus, se podemos usar essa palavra, é um extraterrestre, né? E encarnou aqui. E com certeza tem espíritos de esferas e de regiões muito mais elevadas que querem, né, trazer conhecimento e adiantamento através da mediunidade também. Eu concordo totalmente com você. O que me choca aqui nesse parágrafo, sabe, que é uma coisa assim que para nós espíritas ainda é uma coisa às vezes difícil de acreditar, é isso aqui que ele fala, olha. Muitos insistem e perguntam e estudam as prováveis vindas de seres superiores à Terra por veículos siderais, ou seja, discos voadores, essas coisas. Então é uma coisa que todo mundo fica incrédulo. E a resposta dele, respondemos que sim, entendeu? Então é uma terceira via. Tem a reencarnação de espíritos de outros planetas e esferas para cá. Tem a mediunidade, como você falou. E agora tem essa terceira forma aí, que antes de ler esse texto eu não tinha visto uma coisa tão contundente nesse sentido, né? Que é a visita física propriamente dita, né, por veículos siderais. Eu achei impressionante isso. Vamos em frente, vamos. Deixa para lá. Onde mais? Então agora a constituição física. A constituição física dos mundos que circulam no universo apresenta algumas diferenças, principalmente naqueles que não são da mesma idade sideral. A matéria primitiva é a mesma em todos os mundos. A maturidade é que modifica a sua composição. Podemos observar, pelos olhos da própria ciência oficial da Terra, pelo trabalho que realiza nas suas pesquisas sobre os planetas vizinhos, que são encontrados neles, segundo seus aparelhos de observação, elementos que existem na Terra e certamente outros que escapam às sensibilidades dos instrumentos dos homens. Entretanto, os próprios cientistas revelam as diferenças na atmosfera, umas mais pesadas, outras rarefeitas, as diferenças na gravidade, a liberdade que tem os raios cósmicos por não encontrarem a camada protetora de ozônio, de que a Terra foi merecedora, a falta de mares e, consequentemente, de vegetação, sendo constatada a presença dos animais. Há muitos mundos que já foram habitados e vivem em outra função que não é a de moradia para espíritos reencarnados. Entretanto, no fundo são todos iguais, por terem nascidos da mesma fonte universal,
por terem saído das mãos benfeitoras de Deus. Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre esse parágrafo? Bom, Rafael, veja o seguinte, me lembrou aqui, quando você falou que os que não estão, né, na função de abrigar seres humanos como reencarnação, eu me lembrei dos mundos transitórios, né, que existem no universo, que serve de descanso aos espíritos na preparação para uma reencarnação em outros, que ali sim recebem o corpo encarnado naquele órbito, dependendo da sua evolução e condição física das matérias. Legal. Vamos, Rafael. Só uma observação, Haroldo Dutra, ele fala, né, Alfredo, que o planeta Terra, segundo uma palestra dele, é o único do sistema solar que tem essa vida de matéria ainda muito densa, né? Os outros, pelo que eu entendi na fala deles, já são meio que uma matéria muito menos densa, que se confunde com o imaterial, e talvez por isso a gente tenha dificuldade de perceber. Então vamos lá. As revelações para os homens deverão ser gradativas. Somente o tempo pode nos dizer quando devem ser descortinadas determinadas verdades. A verdade fora do momento é bem pior que a mentira. Cabendo aos instrutores da humanidade regular as mensagens e estabelecer os momentos das revelações. No momento, saber ou não se os mundos são constituídos dos mesmos elementos pouco importa. A urgência da atualidade é outra bem diferente. Olha aí, tio Mário, que ele sempre bate na tecla. É estudar o amor, analisá-lo e vivê-lo. Ou viver essa virtude por excelência. O que mais precisamos é, pois, do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo no coração, e que ele seja pregado em toda parte, de todas as formas que já existem no mundo. É pura pretensão julgar que estamos com a verdade, e as outras religiões e filosofias de posse somente da ilusão. Todos temos trabalhos a realizar diante de Deus e de nossa consciência. Todos somos irmãos, filhos do mesmo Pai. Condenar quem está fazendo bem é querer impedir a sua propagação. Avance, porque aí está muito claro. Eu acho que ninguém tem qualquer dúvida, não é? Avance. A perfeição ainda escapa aos nossos sentidos, mas devemos buscá-la com todo o ânimo, com toda a boa vontade. O livro dos Espíritos é um manancial onde poderemos buscar assuntos e conversar sobre as belezas da criação e das suas leis naturais. Todavia, há muitos livros que devem ser respeitados pelas doutrinas que revelam e pelos conceitos que expõem, que devem merecer o nosso respeito e a nossa atenção. Há certas palavras que por vezes foram alteradas nas obras básicas por haver dificuldade na interpretação do sentido das mesmas. Quantos dicionários da mesma língua não diferem no sentido das palavras? Fredo? Sim. Pergunta se todo mundo entendeu, se quer dizer alguma coisa. Alguém tem algum comentário, pessoal? Avança. Ok. A constituição física dos mundos tem algumas diferenças.
porém tem muito mais igualdade do que diferença em tudo que se refere, desde a forma até os elementos. Certas mudanças ocorrem por força da maturidade da própria matéria, pois esta é uma lei em todos os globos do universo. Não estamos com isso deturpando respostas dos espíritos que foram dirigidas a Allan Kardec, e sim querendo colocar mais luz no assunto para que o leitor se intere da verdade. A nossa conversa é para valorizar as leis que existem em toda parte e não destruí-las. É para procurar ajudar no esclarecimento do que foi dito e não contradizer. Alguém poderia fazer um comentário sobre esse capítulo? Eu vou fazer um comentário breve, não é só para comentar mesmo, que todo mundo já sabe, né, que cada globo tem sua constituição física, com uma atmosfera peculiar às necessidades dos seres que habitam aquele orbe. Com diferentes composições físicas da Terra, podemos citar, como, por exemplo, porque já é do nosso conhecimento, né, Saturno, formado predominantemente de hidrogênio hélio, e além de um núcleo rochoso. Júpiter, que é bem próximo, anos-luz, mas é próximo, são bem parecidas com as das estrelas. Aproximadamente 75% da sua massa é hidrogênio, 25% de hélio, e contrastes de metano, água, amônio e poluído. E estou lembrando aqui de uma entrevista que eu li com o espírito Moser. Não sei se alguém já teve a oportunidade de ler essa entrevista que foi feita com ele. Ele falando dos corpos que habitam Júpiter. Ele diz que mora em Júpiter. E que lá não precisamos, já não se precisa do esforço para se deslocar, de passar uma perna por a outra para poder vencer a gravidade. E que, através do pensamento, eles volitam simplesmente para onde querem. E perguntou-se a ele qual era o tempo de vida lá em relação aqui à Terra, ao que os seres de Júpiter viviam. Me impressionou porque ele disse de 300 a 500 anos. Foi isso. Sensacional, cara. Sensacional. É incrível. Vamos para o terceiro. Vamos para o terceiro. Ok, vamos para o terceiro e último. Pergunta 57. Não sendo uma só a todos a constituição física dos mundos, seguir-se-á, tem organizações diferentes os seres que os habitam. Então, é basicamente, se os seres, já que os planetas são diferentes, os seres também são diferentes, né, em termos de organização dos corpos, né? E a resposta é, sem dúvida, do mesmo modo que no vosso os peixes são feitos para viver na água e os pássaros são feitos para viver no ar. Essa foi bem didática, né? Vamos ver o que é que Miramês nos fala. Organização física dos seres vivos, né? Certamente que existem diferenças na organização física dos mundos habitados. Elas acompanham o estado evolutivo dos mundos e o comportamento da matéria de que são constituídos na escala de amadurecimento. Se nos encontramos num planeta onde a alimentação dos seus habitantes é rarefeita, onde eles já não precisam mais dos pesados manjares dos homens na Terra, é lógico que a organização fisiológica tem de ser diferente, por não precisarem mais de certos órgãos como estômago, intestinos, etc. Se uma civilização planetária já enxerga sem usar os olhos, é desnecessário esse instrumento da visão, que se atrofiará com o tempo,
desabrochando outro sentido que se sobrepõe aos olhos com maior riqueza de detalhes. O mundo tem a forma que lhe cabe pela sua própria evolução, e isso não altera nada nas leis naturais. Antes, as embeleza em todos os sentidos. Queremos dizer que a gênese em todos os globos do universo é a mesma, movida pela mesma lei. No entanto, o tempo e o espaço requerem dela mudanças engenhosas. Também o espírito é o mesmo, só que nos graus de ascensão se afiguram grandes diferenças. Temos provas, mesmo na Terra, das diferenças em se tratando dos diferentes reinos da natureza, e mesmo nestes reinos notaremos as mudanças com a paciência que lhe é devida, para que não se expresse em violência. Tudo obedece a um ritmo de ascensão sem quebra de harmonia, que é a base da própria vida universal. Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre esses trechos lidos? Avance. A razão nos pede para observar os nossos ancestrais quando movidos em corpo físico. O tempo, pela força das mudanças, busca o mais perfeito, porque o belo é o ideal da vida, e agora, na velocidade da época em que estamos vivendo, notam-se as diferenças de comportamento de pais para filhos. A distância, em se tratando de evolução, é mínima. A mudança de hábitos e até as mudanças fisiológicas, o processo de alimentação, tudo muda para melhor em todos os reinos da criação de Deus. Alfredo? Submete aí. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Avança. Existem mundos mais atrasados e mais adiantados que a Terra, onde por vezes temos de reencarnar, e para tal, em ambos os casos, temos que fazer adaptação, às vezes demorada, até recebermos novos corpos do planeta em que iremos nos manifestar fisicamente. Todavia, o espírito é o mesmo e a matéria é a mesma por todos os quadrantes do infinito, mas obediente às leis que vigoram nos mundos e nos espaços da criação. Posso seguir? Leia de novo isso aí, porque aí tem a impressão que cabe um comentário. Leia esse parágrafo novamente. Existem mundos mais atrasados e mais adiantados que a Terra, onde por vezes temos de reencarnar, e para tal, em ambos os casos, temos que fazer adaptação, às vezes demorada, até recebermos novos corpos no planeta em que iremos nos manifestar fisicamente. Todavia, o espírito é o mesmo e a matéria é a mesma por todos os quadrantes do infinito, mas obediente às leis que vigoram nos mundos e nos espaços da criação. Bom, eu estou entendendo aí que pode, né, existir espírito avançado que já tinha, como ele fala lá, ele vai eliminando certas coisas, não é? Ele não vai ter mais obrigação, ele não precisa mais de perna, não precisa mais disso, ele já era alado, ele agora vai encarnar num espírito atrasado, ele vai ter que... Estou entendendo que é isso. Vocês percebem isso ou não?
Hum? Eu entendi o seguinte, por exemplo, se eu for um espírito muito rebelde, né? Eu não vou ficar no planeta Terra, concorda? Então eu vou ter... Não, mas olha que começa assim: existem mundos mais atrasados e mais adiantados que a Terra, onde por vezes temos que reencarnar. Então, eu estou situando um espírito já avançado, que já não precisava comer dessas coisas, certas coisas, como nós comemos, porque ele já estava. Era outro tipo de alimentação. Ele tem, então, que se adaptar, né? Eu acho, Então, diz assim: este mundo, para tal, temos que fazer adaptações de demorada até recebermos novos corpos no planeta em que iremos manifestar todo ano. Todavia, o espírito é mesmo, e a matéria é mesmo, todos os quadrantes do espírito, mais obediente à leis que vigoram para os mundos, nos mundos e no espaço da criação. A gente pode. Então, vamos imaginar o quê? Um Emmanuel, né? Encarnou aqui, mas Emmanuel já era um espírito evoluído, né? Ele talvez já estivesse gozando de alguma dessas regalias, mas ele teve que submeter aqui a Terra, as condições da Terra. E também tem um caso, se a gente lembrar, o caso dos espíritos que reencarnaram Chico, no começo das civilizações aqui na Terra, espíritos adiantados, evoluídos intelectualmente, que moravam no planeta Capela. Mas por não conseguir, certo, o avanço do seu planeta, eles foram recambiados para um mundo mais atrasado, né, que para que ajudasse com o que sabiam a humanidade nesse mundo onde eles viviam. Então, assim, existem três maneiras de como o espírito pode ascender ou estacionar. Quando Jesus disse: bem-aventurado os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. O que Jesus quis dizer? Que esses espíritos herdariam a terra, uma terra nova de regeneração. Certo? É uma condição para o espírito. A outra é quando ele, certo, se supera aos conhecimentos, sabe, moral, espiritual, e que ele recebe a dádiva de encarnar em outros orbes, como foi o caso de Bezerra de Menezes, mas ele pediu para ficar aqui. E quando ele não consegue, certo, acompanhar o avanço do planeta que ele vive, ele é recambiado, como foram recambiados os exilados de Capela, e como vai ter recambiados certos espíritos aqui da Terra para outros mundos primitivos, que não conseguirem a evolução necessária para permanecer na Terra. Imagina? Perfeito. Vamos em frente. Escrevemos o que sabemos, mas nem tudo o que sabemos podemos escrever. Deus é sábio e justo. Somente recebemos o que podemos suportar na escala que já atingimos. O Senhor gosta das diferenças e mutações, portanto criou as leis que as regulam e assistem, e nós devemos fazer o mesmo. Somos todos irmãos uns dos outros e com os mesmos defeitos e deveres na pauta da vida. Não existe nada inferior para o grande arquiteto do universo. Tudo é perfeito e está na mais perfeita ordem, compatível com a harmonia divina. Só que estamos em estado de despertar. Em uns já afloraram maiores valores, em outros menos, mas carregam todos eles como bênção do doador maior. Não pode esperar que as diferenças físicas, morais e intelectuais possam criar barreiras intransponíveis.
Elas são escolas que devemos estudar com amor, para aprendermos com humildade as lições que todas elas nos oferecem. Vou? É, encerrou muito bem, não é? É isso. Alguém quer fazer Então algum agora, comentário? não, eu acho que terminou bem, é só isso que eu estou dizendo. Ok, ok. Então agora o mestre Té. Agora até prossegue, né, na parte dele. Estão me ouvindo? Sim. Ouvindo, sim. Agora vamos dar e dirigir para aquelas pessoas que estão doentes, que estão de amor e pensamento positivo de todos para ele. Vamos nos concentrar e dirigir nossos pensamentos para as pessoas, para os nossos parentes que não conhecemos, aqueles que estão nos hospitais, nas ruas, suas casas, precisando de carinho, paz e pensamento positivo. Agora vamos dirigir os nossos pensamentos para aqueles que se encontram numa parte espiritual, parentes, amigos, aqueles que não conhecemos, aqueles que estão nos umbrais. Jesus mande luz a todos eles, que ele olhe o Evangelho de Jesus e olhe para o próximo que está ao lado. Vamos emitir nossos pensamentos positivos para todos eles, para nossos pais, nossos tios, nossas tias, nossos filhos, nossos primos que estão aqui conosco neste Evangelho, sabem que estamos aqui orando por eles e pedimos a Deus muita paz e muita para que se encontre na vida.
Vamos pedir a Mário que faça a oração final. Deus, o Pai de infinita misericórdia, fonte da vida e fonte do amor. Jesus, nosso divino mestre e amigo, nosso guia e nosso governador espiritual do planeta Terra. Estão me ouvindo? Sim. Nós te pedimos que o Senhor nos proteja, todos nós, possamos entender realmente e botar em prática esses conhecimentos. Que a gente possa ver o outro, ver o mundo com os olhos cheios de amor e o próximo também. Somos todos irmãos, Pai amado, sabemos disso. Que a gente possa se conscientizar. Universal. Que nós possamos entender realmente e ajudar o outro. Em qualquer situação. Nós possamos fazer aquilo, Pai, para o qual nós fomos criados. Nós não fomos criados só para comer e dormir, não, nem procriar. Nós fomos criados para ajudar uns aos outros. É o que eu mais desejo. E eu te peço, Pai, que a gente possa se conscientizar disso. Tanta beleza que nós estamos aprendendo, mas é necessário incorporar isso para que a gente possa acender uma luz. E essa luz possa brilhar no caminho daqueles menos esclarecidos. Que assim seja, Pai amado. E dê uma boa noite para todos nós. E um final de uma semana, que assim seja. Amém. Nossa querida tia Celeste. Uma chamada das vítimas do coronavírus. Quem foi que disse que a vida não é bela? Abre a janela do teu coração, divisa ao longe quanta beleza, natureza, sua perfeição. Não morto, vem enxugar o pranto. Há tanta gente que precisa de você. Como se vê, sofre os meus, sofre os teus. Cuidemos deles, são todos filhos de Deus. Como se vê, sofre os meus, sofre os teus. Cuidemos deles, são todos filhos de Deus. A vida é bela, gente. Nós é que temos que abrir, né? Essa janela do coração. Sensacional, sensacional. Então, para o próximo domingo, ficaremos com as perguntas, Fredo. 58, 58, 59, 58, 59, 60. 51, terminei. Final de semana. 58, né? Foi bem legal o estudo de hoje. Boa noite, Alfredo. Boa noite, Rafa. Boa noite. Semana pra todos, muita paz. Valeu, Boa pessoal. noite, Samara. Boa noite. Olha, família. Deixa eu falar. Boa noite. Deixa eu falar com você. Muita paz pra todos. Eu falei com Kátia sobre PPI. É isso que eu...
A gente falou com ele hoje, ele disse que estava tudo bem. Mas ele Pena, rapaz.